Então, bora lá, né? A gente vai fazer hoje capítulo 51, versículo 52 em diante, tá? Até acabar o capítulo 51. Então, eu vou começar a ler para vocês. Por isso diz Adonai: eis que vem dias em que eu castigarei os seus ídolos, e os feridos gemerão por toda a sua terra, mesmo que Babel suba aos céus. Amós 9:2. Vamos ler aqui. Amós 9:2. Ainda que cavem até o inferno, a minha mão os tiraria de lá. E se subirem ao céu, dali os farei descer. Então, ele está falando aqui que mesmo que eles subissem aos céus, ele faria descer. Lembrar que a Torre de Babel, eles também queriam subir aos céus. Queriam, mas no céu só habita santidade. No céu não há iniquidade. Então, mesmo que eles quisessem, eles não ficariam, porque o próprio Deus o faz descer. Ou fortifique sua fortaleza imponente. Saqueadores enviados por mim a alcançarão, diz Adonai. Então, não adianta que ídolos, idólatras e todo tipo de iniquidade não herdarão o reino dos céus, tá? E esses saqueadores seriam enviados pelo próprio Deus, que poderia ser esse povo medo, que vão acabar com a Babilônia, tá? Ou os próprios anjos do Senhor. Lembrando que um só anjo, ele derrotou 185 mil homens, tá? Então, Deus quer, Deus faz. Houve-se um choro de agonia em Babel, grande destruição na terra dos caldeus, pois Adonai saqueia Babel e silencia seus gritos. Suas ondas rugem como o oceano em fúria. Toda vez que a palavra diz sobre mar, ondas, né, água, ele nos referencia sempre a povos ou um exército, tá? Isso a gente pode ver lá em Isaías 17:13 e Ezequiel 26:3. Então, quando ele fala assim, Adonai saqueia Babel, silencia os seus gritos, suas ondas rugem como o oceano em fúria, ele está falando que é um grande exército que vai atacar a Babilônia. E seu clamor soa e ressoa. Sim, o saqueador lançou-se sobre ela, lançou-se sobre Babel. Olha como que guerreiros, exército, as ondas que rugem. Porque aqui ele já continua, ó. Seus guerreiros foram capturados, seus arcos foram quebrados, pois Adonai é um Deus de retribuição, ele com certeza retribui. Embebedarei seus líderes, seus sábios, seus governantes, seus embaixadores, seus guerreiros, eles dormirão para sempre e nunca acordarão, diz o rei, cujo nome é Adonai Tsevaot, ou Yud-Rei Vav-Rei. Na verdade, Adonai é um título, né? Na verdade, o nome de Deus é Yud-Rei Vav-Rei, ou Yahuá, Yavé, tá? E quando ele fala que ele vai embebedar, lembrar que a gente leu ontem que eles vão embebedar, sim, com a taça do vinho, vão ficar entorpecidos, vão ter confusões, convulsões, e dormirão e nunca mais acordarão. O sono da morte espiritual.
Eles não vão ter discernimento, sabedoria para entender o que está acontecendo. E, de fato, a gente já vê esse sono espiritual acontecendo em toda parte da Terra. As pessoas estão dormindo. E não só as pessoas comuns, tá? Líderes, governantes, guerreiros, sábios, eles sabem que vai acontecer alguma coisa. Mas, da onde vem? 58. Assim diz Adonai Tsevaot: os grandes muros de Babel serão destruídos até o pó. Seus portões imponentes serão queimados. Os povos se afadigam por nada. O trabalho das nações se consome no fogo. E todos estão exaustos. Ó, Abacuque 2:13 fala assim: porventura não vem do Senhor dos exércitos que os povos trabalhem pelo fogo e que as nações se cansem de por pura vaidade? E aqui ele está falando o quê? O trabalho das nações se consome no fogo. Eis que tudo é vaidade, um esforço para alcançar o vento. Assim diz também Eclesiastes. E todos estão exaustos. Lamentações 5:5. 5:5. Deixa eu pegar aqui. Os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços. Estamos cansados, não temos descansos. Porque o próprio Deus vai fazer eles se cansarem, ficarem fatigados. Porque tudo vai ser consumido pelo fogo. Babilônia vai ser totalmente destruída. A gente vê isso lá em Apocalipse 18. Vai ser consumida com fogo. Aí o 59. E esta é a ordem que Jeremias, o profeta, deu a Seraías. Seraías era um escrivão. O filho de Nerias, filho de Maséias, quando foi a Babilônia com Zedequias, o rei de Judá, no 4º ano do seu reinado. Seraías era um oficial intendente, era um escrivão. Jeremias escreveu todas as palavras registradas anteriormente em um rolo separado, narrando a desgraça que se abateria sobre Babel, em um rolo separado. A destruição de Babel, ela ganhou um destaque, a escrita por um escrivão do rei, em um rolo separado. Hoje nós temos a destruição de Babel, escrita no livro de Apocalipse. Apocalipse é um rolo completamente separado, no sentido de que, não estou falando que está separado da Bíblia, mas de um acontecimento específico dos últimos dias. Aconteceu essa destruição de Babel? Aconteceu exatamente como está falando aqui. Babilônia foi totalmente destruída, foi queimada, foi dilacerada por Ciro. Aí ele fala, Jeremias disse a Seraía, cuide de ler todas essas palavras em voz alta ao chegar a Babel. Aí a gente lembra lá em Apocalipse, capítulo 1, que fala, abençoado é quem lê e ouve as palavras dessa profecia. Contudo, obedeça o que nela está escrito, pois o tempo está próximo. Jeremias diz, cuide de ler essas palavras em voz alta ao chegar em Babel. Então diga, Adonai, tu prometeste destruir esse lugar e que ninguém morará aqui, nem humano, nem animal, ele permanecerá desolado para sempre.
Quando terminar de ler este rolo, amarre-lhe uma pedra, lance-a no meio do Eufrates e diga: como este, Babel afundará. Apocalipse 18, 21. Vamos lá. 18, 21. Então um anjo poderoso levantou uma pedra, uma grande pedra, do tamanho da pedra de um moinho, e atirou-a ao mar, dizendo: com igual violência será Babel, a grande cidade, lançada por terra, para nunca mais ser encontrada. Copiou, colou? Praticamente a mesma coisa. Vocês perceberam que o que aconteceu lá com Babilônia, a grande meretriz, não, desculpa, a grande, agora vai acontecer com Babilônia, a grande meretriz? Exatamente. Para nunca mais se levantar, por causa da desgraça que eu trarei sobre ela, e eles se cansarão. A mesma coisa. Pode falar, Sandrinha. Ximena, aqui você estava referindo também mais a Babilônia política, né? Mas tem a Babilônia religiosa também, não tem? Não, elas Seria estão juntas. Elas estão tudo, juntas. né? Presta atenção. Quem que fala que tem a política religiosa e essas são três, não é? Que falam que tem separação? A política religiosa e a governamental. Não, é a política, né? Não. Os príncipes, os reis desse mundo, é política, é tudo inserido a mesma coisa. Por exemplo, quando você fala de Israel, você lembra do quê? Quem fundou Israel? Essa Israel. A ONU. Quando você fala de... Percebe que é política e religião, está tudo junto? Quando você fala de Estados Unidos, eles falam que eles são cristãos, né? Mas que tipo de cristão? É um cristão genuíno? Quando você fala que Estados Unidos se une a Roma, lembra que o Papa foi totalmente escolhido pelo Trump para esses dias. Um Papa americano. Poder político e religioso, tudo junto e misturado. Estão querendo fazer o terceiro templo. Por quê? Porque eles amam a Deus? O Papa acabou de falar, deu uma declaração de que precisa diminuir as igrejas evangélicas e católicas do mundo. Por quê? Porque está muita divisão e precisa ser uma religião só. Precisa ser uma coisa só, uma fé só. Não pode ser dividido. O que eles estão armando, gente? Roma, Estados Unidos, esqueci, Israel, eles vão trazer a religião única. Esse é o grande engano em que as pessoas estão achando que não vai acontecer. Está acontecendo debaixo dos nossos olhos. Está acontecendo. Eles estão unidos para trazer uma religião única, um Messias deles, um governante que será as três coisas juntas. Porque tudo eles copiam de quem? Do Criador. E Yeshua, ele é rei, ele é sumo sacerdote, ele é Deus. O que eles estão querendo trazer? Um Messias que será governante desse mundo político, será um sumo sacerdote, ou seja, um líder religioso, e quem não tiver ele como um Deus, né, porque vai ter que se prostrar,
Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram que se prostrar para Nabucodonosor, porque ele era tido como um deus. Assim como Daniel não podia orar, porque precisava obedecer o decreto, não podia ter outro deus. Nós estamos vendo nos nossos dias, vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo. Vai ser levantado o homem da perdição, em que quem não tiver com azeite cheio na lamparina vai cair nesse engano da direita ultraconservadora, dos cristãos junto com esse Israel, política e religiosa ao mesmo tempo. Dos falsos cristãos, né? Por isso que Deus levanta quem? Os medos, que são o quê? O Irã. Esaú é Edom. O que aconteceu? Israel atacou o Catar agora. O que vai acontecer? Catar, a Arábia Saudita, o príncipe lá, o Bin Salman lá, já falou que vocês fizeram coisa errada. Já estão se unindo ao Catar, aí já vai unir o Irã, já vai unir todas as forças desse exército de guerreiro que vai contra a Babilônia, que vai contra tudo que se diz que é Deus, mas não é. Mas não é. Faz parte do engano, faz parte da operação do erro. E as pessoas que estiverem na Babilônia, fuja dela. Sai dela, povo meu, se você não quiser herdar com ela os pecados dela. Vai ter que ter discernimento. A Patrícia falou uma coisa agora há pouco, e ela falou, e é certo o que ela falou. O Espírito Santo, ele nos testifica, assim como testificou a muitos na pandemia, que era um engano, e que não era para fazer parte daquilo, mesmo sem conhecimento nenhum. Teve muita gente que não tinha conhecimento de nenhum, mas falou assim, não quero isso não quero tomar isso não. Agora, o Espírito Santo também vai alertar os eleitos para não participar disso que está vindo aí, esse grande engano. Porém, entretanto, todavia, somente os que ficarem fiéis até o fim é que serão salvos. Fiéis. Não só se manterem sem se prostrar para a besta, nem sem adorar a besta e todo o governo da besta, mas também as pessoas serem obedientes. Não ficar em pecado, não ficar em imoralidade, não ficar em bebedeira, não ficar em idolatria, não ficar em... Idolatria não é só a religião, é tudo, né? É todo tipo de idolatria. Do homem também, que a gente já falou ontem, sobre esses governantes corruptos e as pessoas lá endeusando os governantes. Todo tipo de idolatria. Idolatria de pastores, que de pastor não tem nada, mas são idólatras, adoram o homem, maldito o homem confia no homem. Então, é todo tipo, porque Deus quer adoração exclusiva, Ele exige adoração exclusiva. Se eu sou dele, eu só tenho que adorar a ele, eu só tenho que me prostrar a ele, eu só tenho que estar nele todo o tempo, orando, clamando, me arrependendo, louvando, é só isso. E isso tudo eu concordo plenamente com a Patrícia. Plenamente. Sim, Lúcia, Deus é soberano. É só ele e acabou. Se você se prostrar a alguma outra coisa, você não é fiel a ele. Aí você já está dividido. E os mornos também serão vomitados. Que é aqueles que falam só da boca para fora, que professam, eu sou de Jesus, mas não se santifica, não dá adoração exclusiva para ele.
Então, o que Jeremias estava falando aí é exatamente isso. Pode ir lá, lê bem em voz alta, assim, ó. Bem escancarado. É a mesma coisa que a gente colocar um outdoor bem grande, assim, no meio de todas as avenidas da cidade. Fala lá. Fala lá que ela vai ser desolada. Então, bora lá. Eu vou ler o 52 agora. Gente, se vocês quiserem interromper, quiser falar, pode falar, tá? Eu vou ler o 52 para a gente encerrar Jeremias, tá bom? Zedequias tinha 21 anos quando se tornou rei e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Hamutal, filha de Jeremias, de Libna. Ele fez o que o Senhor reprova, assim como fez Jeoiaquim. Ou seja, a gente viu quem foi Zedequias, né? Como ele morreu? Foi arrancado os olhos. E isso é bem profético também, né? Arrancar os olhos. Para que olhos se ele não vê, né? É cego. Ele fez o que o Senhor reprova, assim como Jeoiaquim. E a ira do Senhor tem sido provocada em Jerusalém e em Judá, de tal forma que tenho que tirá-los da minha frente. Percebe como que para Deus isso é abominável e não, ele não aguenta mais. Assim como nos dias de hoje, nosso Deus não aguenta mais tanta iniquidade, tanta desobediência. Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. Então, no 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército. Acamparam fora da cidade e construíram torres de assalto ao redor delas. Isso foi a Babilônia avançando sobre Jerusalém, destruindo Jerusalém. E agora vai ser outros povos medos atacando a Babilônia. Ao chegar o 9º dia do 4º mês, a fome. O 9º dia do 4º mês. Isso aqui não está aqui por acaso, tá? Vai chegar a fome. A fome era tão severa que não havia comida para o povo. Aí a gente lembra do quê? Do cavaleiro negro, a fome que vai assolar a humanidade. Então o muro da cidade foi rompido e o rei e todos os soldados fugiram e saíram da cidade à noite em direção ao Jardim Real, pela porta entre os 2 muros. Lembra que a gente viu isso aqui? Que ele sai pela porta entre os 2 muros. Embora os babilônios estivessem cercando a cidade, foram para Arabá. Mas os babilônicos perseguiram o rei Zedequias e o alcançaram na planície de Jericó. Todos os seus soldados se separaram dele e se dispersaram. E ele foi capturado. E ele foi levado, o rei da Babilônia, em Riba, na terra de Amate, que o sentenciou. Em Riba, o rei da Babilônia mandou executar os filhos de Zedequias diante de seus olhos. Para quê? Representando agora aqui, tá? Zedequias, como, vamos pôr assim, os falsos profetas. Os filhos sendo executados diante dos seus olhos. Imagina quando acontecer toda a desolação na terra. Todos aqueles crentes mornos que não faziam nada da vontade de Deus, só faziam coisas da sua própria cabeça, só seguiam falsos profetas. E eu estou falando de todas as religiões, não só da cristã, tá? De todos. Imagina como eles estarão quando todos os seus filhos forem mortos debaixo de seus olhos.
E aí, então, mandou furar os olhos de Zedequias e prendê-lo com correntes de bronze e o levou para a Babilônia. Novamente, furou os olhos. A gente já viu isso, tá? A gente viu lá, quer ver? Deixa eu ver aqui. Onde que estava, que nós vimos? Aqui. No capítulo, Jeremias, capítulo 39. Furar o olho era para humilhar e garantir que ele não mais liderasse. Também para cumprir a profecia de Ezequiel, de que o rei seria levado à Babilônia e não veria a Babilônia com seus próprios olhos. O 52, ele está mais ou menos que reprisando o 39. No 10º dia do 5º mês do 10º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, comandante da guarda imperial, que servia o rei da Babilônia, veio a Jerusalém. Ele incendiou o templo do Senhor, o palácio real e todas as casas de Jerusalém. Todo o edifício importante foi incendiado por ele. Lembrando que Nebuzaradã prefigurava Yeshua. Lembra que a gente viu isso no capítulo 39. Nebuzaradã, comandante da guarda real. Aí a gente vai lá para Apocalipse. O que fará Yeshua quando ele voltar? O que Yeshua fará? Lembra da espada que sai da sua boca? E ele julgará toda a terra. E os anjos colherão uns para o seu celeiro, os frutos, né? Os que deram frutos, os trigos para o seu celeiro, e o joio será queimado. Então, o que está falando aqui? Exatamente, Nebuzaradã vai lá, vai destruir tudo, os artesãos, tudo, a cidade inteira, os pobres, o povo, todos aqueles que tinham se rendido ao rei da Babilônia. Não, desculpa, eu estou lendo lá embaixo. O próprio Nebuzaradã incendiou o templo. A mesma coisa fala sobre o joio será queimado. E o Palácio Real e todas as casas de Jerusalém, aqueles que não estão debaixo da tenda do Criador, vai ser queimado, vai ser incendiado por ele. O joio vai ser todo queimado. Aí você vai lá para 2 Pedro. Fala o quê? Que toda a terra será destruída com fogo. Fogo consumidor de Deus. Todo o exército babilônico, sob o comandante da guarda imperial, derrubou todos os muros em torno de Jerusalém. O comandante da guarda imperial. Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial, deportou para a Babilônia alguns dos pobres e o povo que restou da cidade, juntamente com o restante dos artesãos. Eu estou lendo certo, gente? É o 52 mesmo? É, o 52. Nossa, mas porque está tão igual o 39 que eu vou falar, viu? Parece que copiou, colou. Tá igualzinho, igualzinho. Tá igualzinho, tá? Ah. E é isso aqui a gente já viu. Que ele pega os pobres e o povo que restou da cidade. Olha lá, igualzinho 39. Por quê? Porque os pobres são bem-aventurados, os pobres de espírito, que não tinham nada, porque não amam o mundo, nem as coisas do mundo. Por que ele guarda lá na Babilônia alguns dos pobres e dos povos, e alguns artesãos, e aqueles que tinham se rendido ao rei da Babilônia? Por que ele fala isso? Porque foram obedientes. Porque Deus tinha mandado Jeremias avisar eles que era para se render. E quem obedeceu e se rendeu para a Babilônia foi poupado. Agora, aqueles que não se renderam, foi
totalmente destruídos. Mas, ó, 16, Nebuzaradã deixou para trás o restante dos mais pobres na terra para trabalhar nas vinhas e no campo. Olha lá, copiou, colou do 39. E os babilônios despedaçaram as colunas de bronze, os estrados móveis e o mar de bronze que ficava no templo do Senhor, e levaram todo o bronze para Babilônia. Também levaram embora as panelas, pás, tesouros, pavio, bacias, aspersão, tigelas e todos os utensílios de bronze usados no serviço do templo. Isso daqui, gente, é para representar que Deus não habitava mais naquele lugar, tá? E o próprio Deus trouxe e fez com que esse templo fosse completamente corrompido. E tudo que era sagrado, que só o sumo sacerdote e o sacerdote podia pôr a mão, foi totalmente levado. Para quê? Para que o povo entenda que não é o utensílio em si que é sagrado, mas sim, igual a Patrícia falou agora há pouco, o que está dentro de nós. Essas regras hoje de homens dentro dos templos não servem de nada. Mas sim aquilo que nós somos interiormente, aquilo que nós professamos com a nossa boca, nós temos que cumprir com as nossas ações. Aquilo que nós pensamos, nós temos que agir conforme aquilo que nós somos. Então, se a gente age como trigo, a gente será poupado, como disse aqui. Agora, se a gente age como joio, nós seremos queimados. E esses utensílios representavam exatamente isso, que eles foram levados para a Babilônia. Por quê? Porque ali naquele templo não havia santidade. Não havia santidade. Então, eles levam tudo, as bacias de aspersão, as panelas, candeeiros, que é os, né, as menorás, que Judá tanto se orgulha. A menorá, ela tem 7 hastes, e ela significa o quê? Os 7 Espíritos de Deus. Mas se a pessoa não estiver em Yeshua, em santidade, agindo conforme o Espírito Santo de Deus quer que ela faça, de que adianta uma vestimenta, uma indumentária, um candelabro todo aceso lá na tua casa, se você não age conforme os 7 Espíritos de Deus? É uma representação totalmente tola, porque vai ser somente um instrumento que não serve para nada. Porque nós temos que agir conforme o Espírito. E pelos frutos reconhecereis a árvore. Se ela é uma árvore realmente, uma árvore que dá frutos, frutos de obediência, frutos do Espírito Santo, aí sim. Agora, se é uma árvore que só dá frutos podres, figos podres, ela vai ser cortada, queimada. O bronze tirado das 2 colunas, o mar, os 12 touros de bronze, debaixo dele, olha só que interessante, né? As 2 colunas representavam as 2 casas de Israel. O mar é o povo, a multidão. E os 12 touros de bronze debaixo dele representavam as 12 tribos que estavam lá no templo. Era tudo representando o povo santo de Deus. Tudo que tinha no templo era para representar o povo santo de Deus, que seria comprado por um alto preço aqui na terra. Então, quando ele fala que foi tudo tirado, foi tudo corrompido no templo, era para mostrar que, como era um povo totalmente de dura serviço, que não servia a Deus de coração, alma, espírito, mente, então aquela representação era totalmente vã. Porque o que Deus queria? O coração deles.
E os estrados móveis que o rei Salomão fizera para o templo do Senhor eram mais do que podia pesar. Era muito cobre, muito ouro. Cada uma das colunas tinha 8 metros e 10 centímetros de altura, 5 metros e 40 centímetros de circunferência. Cada uma tinha 4 dedos de espessura e era oca. Isso aqui também não está aqui por acaso, tá? Só que eu vou ser bem sincera para você. Isso está totalmente relacionado lá, quando você vai ler sobre a construção do templo, tá? Esse daí é as medidas da construção do templo. E eu vou ser bem sincera, eu não entendi, tá? São medidas que provavelmente tem algo profético aí, realmente, mas que eu não vou saber falar para vocês. Por que a coluna tinha 8 metros, 10 centímetros, 5 metros, 40 centímetros, não sei, tá? Então, eu não vou falar o que eu não sei. O capitel de bronze no alto de uma coluna tinha 2 metros e 25 centímetros de altura e era ornamentado com um trabalho entrelaçado e romãs de bronze em volta, tudo de bronze. E outra coluna e suas romãs era igual. Peraí só um minutinho, gente. Peraí só um minutinho, que eu já volto. Desculpa, meninas, desculpa. Eu fui atender a porta aqui. Aí, ele está falando aqui das romãs. As romãs, gente, peraí, que eu vou pôr aqui para vocês. Romãs, na Bíblia, tem um significado. Significado. Ela simboliza a abundância, a fertilidade e as bênçãos, tá? Por isso que no templo ela tinha essa representação das romãs, tá? As vestes sacerdotais também, se vocês lembram, lá nas vestes, no finalzinho delas, tinha uma romãzinha feita debaixo das vestes, tá? Que também representava a riqueza, a justiça, representava os 613 mandamentos da Torá. A fruta também é usada como metáfora da beleza e da saúde, e a sua quantidade de sementes simboliza a multiplicação e a fartura prometida por Deus. Porém, há quem diga que cada romã tem 613 sementes. Eu nunca parei para contar, tá? Eu acredito que não. Mas é o que dizem. Eu não parei para contar, não. Eu acho que não tem 613, não. Eu acho que tem menos. Mas, enfim, é isso aí, tá? Deixa eu voltar lá. O 23. Havia 96 romãs nos lados. O número total de romãs acima do trabalho entrelaçado ao redor era de 100. Está vendo como que ele está detalhando isso?
Porque isso tem algo que eu não sei, já vou falando, não sei, mas tem sim uma representação aí, tá? O 24. O comandante da guarda tomou como prisioneiro o sumo sacerdote Seraías, o sacerdote adjunto a Sofonias, e os 3 guardas das portas. Dos que ainda estavam na cidade, tomou o oficial encarregado dos homens de combate e 7 conselheiros reais. Interessante, 7 conselheiros, né? As 7 igrejas, né? Também tomou o secretário, que era o oficial maior encarregado do alistamento do povo da terra, e 60 de seus homens que foram encontrados na cidade. Aí a gente sabe que o número 60 na Bíblia a gente vai entender que. Espera aí só um minutinho. Na Bíblia não, é na Torá. O número 60, ele é a letra Samer. E essa letra Samer, ela significa sustentar, amparar, tá? Então, é como se fosse o eterno ampara todos. Também não está ali por acaso. Eu gosto de trazer essas coisas para vocês, porque isso traz um enriquecimento, assim, sabe? Então, 60 dos seus homens que foram encontrados na cidade. O comandante Nebuzaradã tomou todos eles e os levou ao rei da Babilônia em Riba. Ali em Riba, na terra de Amate, o rei fez com que fossem executados. A gente viu isso aqui lá no 39, mesma coisa, tá? No 40. Então, é só um copia e colou. Eu acho que ele está contando novamente. E ali em Riba, no rei Amate, o rei fez com que fossem executados, e assim Judá foi para o cativeiro, longe da sua terra. Esse é o número dos que Nebuzaradã levou para o exílio, no 7º ano, 3.023 judeus. No 18º ano de Nabucodonosor, 832 de Jerusalém. E em seu 23º ano, 745 judeus levados ao exílio pelo comandante da guarda imperial, Nebuzaradã. Foram ao todo 4.600 judeus. No ano 37 do exílio do rei Jeoiaquim de Judá, no ano em que Evil-Merodach tornou-se rei da Babilônia, ele libertou o rei Jeoaquim de Judá da prisão no dia 25 do 12º mês. E ele falou bondosamente com ele e deu-lhe um assento de honra mais elevado do que a todos os outros reis que estavam com ele na Babilônia. Desse modo, Joaquim tirou as roupas da prisão e pelo resto da vida comeu na mesa do rei. Olha que coisa linda. Dia após dia, o rei da Babilônia deu a Joaquim uma pensão diária enquanto ele viveu, até o dia da sua morte. Lembrando que Joaquim, não é Jeoiaquim, não, é Joaquim, rei de Judá. Aqui vem falando. Eu queria pegar mais alguma coisa dele para passar para vocês. Peraí. Joaquim, ele sucedeu o pai Josias. Ele não foi um rei bom em Judá. Ele foi um rei mau, que apesar de ter tido uma oportunidade de seguir o bom exemplo de seu pai, desviou-se para o mal. Abusou do seu próprio povo e foi levado cativo para a Babilônia, tá?
Só que, olha só, ele falou bondosamente com ele. Peraí, deixa eu pegar meu raciocínio, gente. Hoje eu não tô legal, né? Mas tudo bem. Tem dia que a gente tá boa mesmo, não. O rei da Babilônia, ele pegou esse Joaquim, mesmo assim, agiu com misericórdia com ele, tá? Falou bondosamente, deu um assento de honra mais elevado que os outros reis que estavam na Babilônia, e tirou as roupas da prisão. E se tirar as roupas da prisão e dar uma veste nova para ele, tá, gente? E ele comer da mesa do rei para o resto da sua vida, significa a misericórdia de Deus. Quantas vezes nós somos maus, não merecemos nada, porque Joaquim foi um rei mau, ele não foi bom, ele não fez o que Deus quis, por isso que ele foi levado cativo. Muitas vezes nós estamos aqui, cativos da Babilônia, cativos do Egito, tá? Cativos desse mundo aqui, que o mundo jaz no poder do maligno. Não merecemos nada, nada. Tudo é graça de Deus, é misericórdia de Deus. E aqui é uma demonstração disso, tá? É uma demonstração da graça e da misericórdia de Deus, que apesar da gente não merecer nada, nada, merecer a condenação mesmo, Deus é misericordioso. Eu lembro também da história de Mefibosete, que era neto de Saul, e Mefibosete, todo destruído, coitado, todo esfarrapado, com aquela roupa toda, vivia nas ruas, vivia exilado. O rei Davi chama ele e fala: hoje eu quero mostrar graça e misericórdia com a vida de Mefibosete. E aí Mefibosete vem diante do trono do rei e fala: Senhor, não mereço nada. Ele falou assim: não, mas eu vou dar a graça e a misericórdia para você, Mefibosete. E você vai se sentar na mesa junto com meus filhos. E você vai poder ficar ali para o resto dos seus dias. Você não precisa ir embora. Mas mesmo assim, eu ainda vou te dar uma terra. E escolheu a melhor terra, a melhor porção de terra para dar para Mefibosete. Mas ele não quis a terra. Mefibosete preferiu passar o resto dos dias dele comendo junto com os filhos de Davi, na mesa do rei Davi. O que significa, né? Que embora a gente não mereça, embora sejamos uns esfarrapados, uns Joaquim da vida, uns Mefibosete, que temos uma herança genética totalmente corrompida. No entanto, Deus é bom. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus é conselheiro. É um Deus forte. É um Pai eterno. É o príncipe da paz. Ele é misericordioso, vagaroso em irar-se, grande em benevolência. E isso é para representar exatamente aquilo que Deus é, tá? Tudo que o rei da Babilônia agiu com bondade com Joaquim é o que Deus age com bondade conosco. E isso é maravilhoso. É isso que ele é. Ele é um Deus maravilhoso. E a gente encerra, então, o livro de Jeremias, capítulo 52, e encerramos ele lindamente, com a bênção e a misericórdia de Deus que está sobre nós, com a graça do nosso Senhor Jesus que está sobre nós. E, gente, é a única coisa que a gente precisa se preocupar, verdadeiramente. Verdadeiramente. É a gente poder sentar na mesa do Pai, igual a gente está fazendo agora, e comer
da mesa dele todos os dias da nossa vida. Até que a gente vai ser arrebatado. Vai ser arrebatado. Então, coma na mesa do rei. Aqui, ó, coma do pão sem fermento todos os dias da sua vida até que ele volte. Até que ele volte. É isso, é comer da mesa do Pai. É você dar valor na palavra dele e realmente estar com ele, sendo uma com ele. Então, é isso, minhas irmãs. Se vocês quiserem falar, fiquem à vontade. Nós acabamos o estudo. Qual vai ser o próximo livro? Qual vai ser o próximo? Eu só vou parar a gravação aqui, tá? Aí a gente continua.